Galera chegando na área, vamos chegando enquanto eu vou ajeitando o vídeo aí. Aula importantíssima de provas no processo penal. Para quem não me conhece, aí, meu nome é Pedro Paulo Coelho, sou defensor público do Estado do Espírito Santo, ajudando a galera aí na trajetória para concursos, trajetória do OAB. Quem quiser dicas aí, só me adicionar no @coachpedrocoelho. Com certeza vai ser o maior prazer poder ajudar a galera aí na trajetória para concurso. Estou tentando me ajeitar aqui, ver se a internet está boa. Sempre me confundo com esse deslizar para a esquerda, para a direita aqui, para ver os comentários. Se a galera puder comentar e curtir para a gente ver, já começar a live rapidinho, daqui a alguns 2 minutinhos a gente já começa a live com muito conteúdo sobre provas no processo penal, dar algumas dicas para concurso também para a galera que precisar. Pode mandar comentário aí que a gente vai ajudando todo mundo. Subiu aí bem aí, 63, 64 pessoas seguindo. Eu só não estou conseguindo ver os comentários da galera. Quem puder já ir curtindo. Opa, agora boa noite, Elaine. Galera chegando, pode mandar uma mensagem para ver se a internet está boa. Boa noite, equipe Amo Direito, equipe Direito News aí. Agradeço mais uma vez a participação, tentar ajudar bastante vocês nessa grande parceria e tentar trilhar e ajudar muito os concurseiros que estão aí precisando tanto de dicas para concursos. Beleza, galera? Bom, vamos diretamente à aula. Acho que já tem uma galera aí participando. Tacane, boa noite. A galera tá chegando aí. Boa noite, Vinícius. Galera chegando aí. Hoje a gente vai falar um pouco de temas muito importantes. Caem muito na OAB, caem muito em concurso público de defensoria, magistratura e Ministério Público. Delegado, então, nem se fala. Provas no processo penal, uma live bem rapidinha, tentar dar 1 hora, 1 hora e 15 de conteúdo, bastante conteúdo de provas no processo penal. Então a galera que está chegando aí pode compartilhar, pode seguir, continua compartilhando, @coachpedrocoelho, meu Facebook, meu Instagram, meu Periscope também. Galera que quiser ajudar, galera que quiser pedir ajuda aí sobre dicas de concurso, pode mandar um direct para mim, pode mandar uma mensagem tanto no Facebook quanto no Instagram, que eu vou ter o maior prazer, e obviamente com o tempo, tendo tempo, de ajudar vocês aí na trajetória para concurso e aprovação na OAB. Tão importante. Beleza, Marcelo? E vamos aí com tudo, vamos começar essa live de hoje, live muito importante sobre provas no processo penal. E antes de falar de qualquer prova, a gente tem que, obviamente, buscar em nosso ordenamento jurídico todo o nosso conhecimento sobre provas. E nada mais importante do que a nossa Constituição da República, a Constituição Federal, que ela diz logo no artigo 5º, inciso 52, talvez não, com certeza, o princípio mais importante no que se refere a provas no processo penal, que é o famoso princípio da presunção de inocência. Durante muito tempo, esse princípio foi tratado de forma absoluta, esse termo, o princípio da presunção de inocência, extraído da Constituição, no artigo 52 da Constituição da República. Só que aí, hoje, a gente tem um entendimento, inclusive, que a forma mais técnica desse princípio trazido na Constituição não é bem o princípio da presunção de inocência, e sim o princípio da presunção de não culpa ou do estado de não culpabilidade. Por quê, pessoal? Eu vou ler um pouco o artigo 5º, inciso 52, galera que está começando a live, começando pelos princípios, artigo 5º, inciso 52 da Constituição, e ele diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Beleza, Ju? Vamos seguindo na live aí, galera que está chegando, compartilha com os amigos, marca com os amigos, que a gente vai tentar fazer uma live bem especial. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, ninguém será considerado culpado. Princípio da presunção de não culpa ou estado de não culpabilidade. Beleza? Então, hoje ainda existe esse princípio da presunção de inocência? Bom, a gente pode utilizar também, mas a forma mais técnica de se utilizar é o princípio da presunção de não culpabilidade. Mas o princípio da presunção de inocência, ele ainda é previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Pessoal que está estudando para concurso OAB, tem que ler o Pacto de São José da Costa Rica, a famosa Convenção Americana de Direitos Humanos.
E logo no artigo 8º, item 2 do Pacto São José da Costa Rica, o artigo 8º, artigo extremamente importante do Pacto São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, ele diz lá o seguinte: toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade. Aí fala várias garantias mínimas. Se presuma sua inocência. Portanto, o princípio da presunção de inocência, de forma mais técnica, ele está previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aí. Boa noite, Jorge. Boa noite a galera chegando. Vamos compartilhando, vamos curtindo, mandando coração e curtindo aí no Facebook Live aí do Amo Direito. Então, claramente a Constituição trata do princípio da presunção ou estado de não culpabilidade e a Convenção Americana de Direitos Humanos trata do princípio da presunção de inocência. E na prática, isso teria uma diferença? Bom, pessoal, depois eu vou falar da ação direta de constitucionalidade número 43 e 44, ação direta de constitucionalidade número 43 e 44, que tratam do artigo 283 do Código de Processo Penal e da possibilidade ou não de prisão após uma decisão colegiada, ou seja, uma prisão após um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal. Vou falar um pouco sobre essa decisão, tá, do STF, primeiro em sede de habeas corpus e agora em sede liminar na ADC, ou seja, na ação declaratória de constitucionalidade, ajuizada pelo Partido Ecológico Nacional, o PEN, e também a OAB. Beleza? ADC 43 e 44. Esse julgado vai ser muito importante, então assim, a galera que está estudando para concurso, estudando para a OAB, tem que ficar muito atenta ao ADC 43, a ADC, né? A ação, ADC 43 e 44, que está para ser julgada pelo STF. Beleza? Então, até um tempo atrás, até essa ADC, a gente poderia falar muito sobre a diferença entre o que diz a Convenção e o que diz a Constituição. A Convenção, ela diz lá, até que se presuma sua inocência. Então, há doutrinadores que entendem que a Convenção, ela protege não a presunção de inocência até o trânsito em julgado, mas sim uma presunção de inocência até o duplo grau de jurisdição, ou seja, até, por exemplo, uma decisão colegiada, decisão pelos tribunais. Beleza? Bom, isso daí é o entendimento que hoje a gente vai explicar melhor, que não é bem assim. Já na Constituição, dizendo que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o entendimento era de que essa presunção de inocência iria até o trânsito em julgado. Bom, aí me aparece o HC 126292 do STF. E nesse HC, o entendimento foi de que, em que pese a previsão do artigo 5º, inciso 52 da Constituição, de que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado, deve ser flexibilizada a execução provisória da pena. Como assim? Já que os recursos extraordinários não têm efeito, não são dotados de efeito suspensivo, logo seria permitida a execução provisória da pena, ou seja, a prisão após uma decisão dos tribunais de segunda instância, ou seja, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Bom, qual é a primeira crítica, inclusive crítica essa levantada pela Defensoria Pública, pela OAB e também pelo Partido Ecológico Nacional? Bom, o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele trata do seguinte, pessoal, eu não estou vendo mais muito comentário, quem puder comentar aí, pelo menos dizer se a live tá boa, se a velocidade tá boa, para a gente continuar seguindo aí, curtam, compartilhem, comentem aí, para a gente fazer uma live bem dinâmica, posso tirar dúvida na hora sem maior problema. O artigo 283 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Bom, esse artigo 283 é exatamente o objeto
da ação declaratória de constitucionalidade. Tanto o PEN quanto a OAB, obrigado galera, então vamos com tudo. Tanto o PEN quanto a OAB, eles pediram a declaração de constitucionalidade. Por quê? A gente sabe que as normas, elas são presumidas constitucionais, mas a função principal da ADC é tornar essa presunção absoluta, desde que depois, posteriormente, pode até vir uma nova ADI, porque não há um engessamento das decisões dos tribunais superiores, do STF. Mas quando o STF decide pela constitucionalidade em sede ADC, ele entende que todos os outros processos, todos os outros julgados devem respeitar essa ADC, para que não vire um verdadeiro samba do crioulo doido. E o HC 126292, ele decidiu que é possível sim a prisão após o segundo grau. Só que cada juiz, cada desembargador, cada ministro acaba decidindo de uma forma diferente. Tem ministro que acaba decidindo conforme o HC, tem juiz desembargador que decide conforme o HC e tem juízes desembargadores que decidem diferentemente do HC. Um exemplo foi o ministro Celso de Mello, que decidiu diversamente do HC 126292. Beleza? E aí o entendimento do ADC, a busca do ADC é para que permita a consolidação do entendimento de que não é cabível a prisão após a decisão de segundo grau. Em sede cautelar, em sede liminar, a maioria dos votos foi pela improcedência dessa liminar. Beleza? Então o processo vai continuar a transcorrer na STF. Temos que monitorar para saber qual vai ser a decisão do plenário do STF quanto à possibilidade ou não de prisão após decisão de segundo grau. Uma crítica que a gente pode fazer, porque já fiz essa crítica em uma live, é que esse entendimento atual do HC 126292, ele permite inclusive a prisão de alguém que foi absolvido em primeiro grau, ou seja, absolvido pelo juiz de piso. Eu não gosto muito desse termo de juiz de piso, é um pouco até desrespeitoso com os nobres juízes que trabalham em varas criminais que geralmente são muito pesadas. Mas o juiz de primeiro grau, ele decide e acaba absolvendo, por exemplo, o acusado. E aí, em sede de recurso, em sede de apelação essa, obviamente, interposta pelo Ministério Público, o tribunal vai e reforma a decisão condenando. Nesse caso, seria permitido, mesmo numa absolvição anterior, a prisão imediata do acusado. E aí a crítica é que viola o artigo 283 e também a presunção de inocência. Viola o artigo 283 porque o artigo 283 ele traz apenas 3 hipóteses de prisão. A prisão decorrente de sentença transitada em julgado, a prisão decorrente de prisão temporária ou prisão preventiva. Logo, não caberia uma prisão sem que fosse preenchidos um desses 3 requisitos, seja a prisão oriunda de um trânsito em julgado, ou seja, a decisão definitiva onde não cabe mais recurso, ou prisão temporária ou prisão preventiva. Há, inclusive, doutrinadores que entendem que a prisão temporária não foi recepcionada pelo novo ordenamento, principalmente pela atual Lei 12.403 de 2011. Mas, na prática, a gente sabe claramente que a prisão temporária ainda persiste. Beleza, galera? Vamos seguindo, vamos compartilhando aí a galera que está seguindo a live. Olha, a galera de Vitória aí tá pertinho. Eu estou em Vila Velha, fazendo essa live direto de Vila Velha, Tati. Sou defensor público do Espírito Santo. Então, hoje o entendimento é que é possível a execução provisória da pena, tanto em favor do acusado, quanto em desfavor do acusado. Em desfavor do acusado, como permite o HC 126292. Antes desse HC, era permitido em todos os casos que favorecessem o acusado. Um exemplo é o seguinte: o acusado está preso e a defesa recorre. A defesa recorre e o Ministério Público não recorre. É possível a execução provisória da pena para ver a progressão do regime durante esse recurso. Não pode uma pessoa ficar esperando
o recurso ser decidido para progredir o regime se ele já tem direito à progressão de regime, isso quando não há recurso do Ministério Público. Por quê? Porque quando há um recurso exclusivo da defesa, vige o princípio da non reformatio impégios, ou seja, não pode haver uma reforma de uma sentença ou de uma decisão em prejuízo do acusado se não houver, obviamente, o recurso do Ministério Público. Esse princípio é muito importante para a galera que labuta aí, a galera que atua na prática jurídica e também para a galera que vai fazer prova do OAB, isso cai em peça, tá? Isso cai bastante em peça também e em segundas fases. Beleza? Vamos continuando aqui na live rapidinho, estou seguindo o meu guia aqui rapidinho para a gente não se perder. Esse princípio, é o princípio basilar das provas no processo penal. Galera de Goiás, tem a galera do Brasil todo, fico muito feliz aí. Direto do Espírito Santo, peça a live do Amo Direito. Um princípio que durante muito tempo ele era utilizado tanto em processo civil quanto em processo real. Era o princípio da verdade real. E havia uma grande dicotomia. A aplicação no processo penal utilizava o princípio da verdade real, já no processo civil, o princípio da verdade formal. E os doutrinadores mais modernos foram criticando o princípio da verdade real. E eu vejo isso muito na prática. Eu que atuei muito tempo nos júris, fiz mais de 100, 120, 130 júris em 2 anos de defensoria na área criminal, já saí da área criminal há um tempo, mas percebia claramente que é impossível para o Ministério Público comprovar cabalmente a verdade real. Porque a verdade ela é muito relativa, né? Cada testemunha aborda o fato acontecido de uma maneira diversa, de maneira a depender da sua ótica, depender inclusive da sua localização quando do fato criminoso. Portanto, que na realidade o processo penal ele quer na realidade é uma busca da verdade real. Então hoje os doutrinadores entendem na realidade que o princípio vigente nas provas do processo penal é o princípio da busca da verdade real. Galera que puder anotar no seu caderninho de anotação. E, obviamente, essa busca da verdade real, ela incumbe ao Ministério Público durante o processo penal e durante o inquérito policial, incumbe à autoridade policial, o delegado policial. Beleza? Então, o inquérito policial, ele é presidido pelo delegado policial que tem o dever de investigar, de buscar essa verdade no inquérito. Lembrando que o inquérito ele não deve ser conclusivo absolutamente. Ele deve buscar a materialidade do delito e indícios de autoria delitiva. Para a condenação, não. Para a condenação deve-se comprovar não só a materialidade delitiva, mas também comprovar com robustez a autoridade do delito. Beleza? Só que aí a gente tem uma questão muito interessante. O artigo 156 do Código de Processo Penal ele fala o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade. O artigo 156, inciso 1 do Código de Processo Penal, galera que puder anotar, artigo 156, inciso 1 do Código de Processo Penal, ele, por muito boa parte da doutrina, é tido como inconstitucional. Por quê? O juiz estaria atuando antecipadamente à ação penal, ele estaria atuando já em fase de inquérito policial. Há outros doutrinadores que entendem, por serem provas urgentes, provas essas que poderiam perecer durante o curso da ação penal, obviamente, então, seria permitida essa produção antecipada. A gente vê na doutrina mais tendente a declarar inconstitucional o artigo 156, inciso 1, mas, na prática, a gente vê claramente que esse artigo 156, inciso 1 do Código de Processo Penal, que permite a produção antecipada de provas consideradas urgentes, mesmo antes da ação penal ser iniciada, ele está vigente, beleza? Na prática, como é que às vezes acontece? Eu tinha alguns quebra-paus de maneira poética, porque eu tenho um ótimo relacionamento com a juíza que trabalhei no júri.
sobre a produção antecipada de provas de testemunhas. Ora, o STJ entendeu, inclusive, que a possibilidade de perda de memória do fato não pode ser considerada uma prova urgente. Prova urgente é, por exemplo, uma testemunha que está prestes a morrer. Testemunha que está quase morrendo porque tomou alguns tiros, ela poderia ser ouvida. Mas o mero fato do desaparecimento da testemunha, o mero fato da perda da memória da testemunha, não é suficiente, não seria suficiente para considerar a produção antecipada dessa prova. Mas já vemos julgados do STJ recentes que permitiriam, inclusive nos casos de possibilidade de perda da verdade da testemunha, de permitir essa produção antecipada, a qual posição essa que eu critico, eu não concordo, mas faz parte de toda a dialética processual. Beleza? A gente falou aqui quanto à produção antecipada de provas, que ela pode ser permitida se for adequada, necessária e proporcional. Ou seja, se a produção antecipada for adequada, ou seja, idônea para atingir o objetivo, se for necessária, ou seja, se for o único meio possível, o meio menos gravoso possível para produzir aquela prova, e proporcional em sentido estrito, ou seja, ponderando-se interesses sobre a produção antecipada de provas urgentes e a não produção antecipada de provas urgentes, qual o interesse mais importante naquele caso concreto? Aí seria sim admissível a produção antecipada de provas. Beleza, galera? Vamos, se puderem comentar aí, porque às vezes eu fico meio... É sempre bom o comentário, porque aí eu fico... Deixa eu ajeitar aqui. Eu fico sabendo se a live tá boa. Podem continuar de vez em quando mandar uma mensagenzinha de leve. E para saber também se a transmissão tá boa, se a velocidade tá boa, se a luz tá boa e também se a internet tá boa. Beleza, galera? E vamos com tudo aí. Um outro princípio muito importante, esse princípio eu quero que vocês anotem devagar, anotem com carinho, é o princípio do nemo tenetur se detegere. É difícil, talvez vocês nunca tenham ouvido esse princípio, Elisandra. Princípio do nemo, nemo é aquele peixinho mesmo, da Dory, nemo tenetur, né? Tenetur se detegere. A aula, Rafael, só para interromper, é sobre provas no processo penal, cai muito em OAB, cai muito em delegado, magistratura, defensoria, Ministério Público. Prova de processo penal com certeza vai cair. Beleza? Princípio do nemo tenetur se detegere. E o que diz esse princípio? Diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ah, mas onde está previsto isso? Está previsto isso na Constituição? Está previsto isso no Código de Processo Penal? Pessoal, esse princípio do nemo tenetur se detegere não está previsto diretamente nem na Constituição, nem no Código de Processo Penal. A gente pode tirar reflexos desse princípio do... Tati, vamos lá, vou repetir porque realmente é difícil. Nemo tenetur, T-E-N-E-T-U-R, T-E-N-E-T-U-R, S-E, detegere, D-E-T-E-G-E-R-E. Princípio do nemo tenetur se detegere, que diz que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Beleza? Só que a gente pode tirar reflexos desse princípio no artigo 5º, inciso 63 da Constituição. E o que diz o artigo 5º, inciso 63 da Constituição? Ele fala o seguinte: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Ora, o direito ao silêncio é um dos desdobramentos ao princípio do nemo tenetur se detegere. Só que onde realmente S é separado, tá? S-E, aí D-E-T-E-G-E-R-E. É detegere. É tudo junto no detegere, beleza? O princípio do nemo tenetur se detegere, ele está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, mais uma vez, no artigo 8º. Pessoal, falei mais uma vez, deixa eu só ajeitar aqui, tá meio torto. Eu falei mais uma vez sobre a importância de ler a Convenção Americana de Direitos Humanos. Muito importante. E ela diz lá, no artigo 8º, item 2, a linha G: toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência,
enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Esse daí é o princípio do estado de não culpabilidade. Aí na linha G, ela fala o seguinte: direito de não ser obrigado a depor contra si mesma nem a declarar-se culpada. Ou seja, toda pessoa acusada de delito tem direito a não ser obrigada a depor contra si mesma nem a declarar-se culpado. E aí a gente faz a pergunta, né? No artigo 5º, inciso 63, fala do direito ao silêncio do preso. Esse direito é só do preso ou esse direito é extensivo a todas as pessoas que respondem a algum processo? Pô, valeu, Murilão. Convida a galera aí pra gente bombar essas lives. Bom, o entendimento uníssono é de que o princípio do nemo tenetur sede tangere, ele é extensível também a quem responde ao processo, não apenas a quem está preso, beleza? E aí, muitas pessoas malandramente, né, que nem o funk do malandramente, elas passaram a utilizar-se desse princípio à torto e à direito, direito a ficar ao silêncio. Inclusive as CPIs, as comissões parlamentares, perfeito, Rafael, brigadão aí pela ajuda. As comissões parlamentares de inquérito, elas tiveram dificuldades porque aquelas pessoas que estavam sendo investigadas alegavam direito de silêncio e aquela comissão ficava totalmente improdutiva. Porém, aí o que acontecia? Algumas CPIs foram arrolando como testemunhas possíveis investigados, principalmente para ela não alegar o direito ao silêncio, porque a testemunha tem a obrigação de falar a verdade sob pena de cometer o crime de falso testemunho. Repetindo, a testemunha tem a obrigação de falar a verdade sob pena de responder ao crime de falso testemunho. Logo, essas pessoas eram arroladas como testemunha e só que a partir de um momento, como elas também eram supostamente as pessoas a serem investigadas, elas acabavam adentrando no assunto que poderiam autoincriminar-se. Então, mesmo como testemunha, a partir do momento que surge um fato que pode te autoincriminar, é permitido alegar o princípio do nemo tenetur sede tangere. Beleza? E aí a gente pode trazer também, a gente sempre vai fazer essas análises da convenção, né? Hoje no Brasil, para quem não sabe, pela pirâmide Kelsen, que a gente utiliza bastante, a Constituição da República estaria no topo e depois as leis complementares, leis ordinárias, e há o entendimento polêmico, mas o entendimento que não há supremacia da lei complementar para a lei ordinária, depois portarias, atos normativos. Mas o entendimento do STF é que as convenções de direitos humanos, elas têm status supralegal, mais infrainconstitucional. Ou seja, a Constituição estaria aqui, as convenções de direitos humanos aqui e a lei logo abaixo. A Convenção de Direitos Humanos, ela é supralegal, ou seja, acima da lei, porém infraconstitucional. Isso, inclusive, é crítica dos grandes doutrinadores de direitos humanos, só que o entendimento do STF foi de que é o caráter supralegal. Beleza? Como é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Bom, e aí? A gente pode trazer mais algum ensinamento? O vídeo está travando, se alguém puder falar aí. Decide na hora o tema da live? Não, Ana, eu publico antes, tá? A gente publica através do Amo Direito antes, tá? Mas se vocês quiserem dar sugestão de tema, vai ser o maior prazer dar o tema que vocês preferirem. A galera que está seguindo cada vez mais as aulas aqui. Beleza? Mas é sempre publicado com uma certa antecedência no Facebook e no Instagram do Amo Direito. Beleza? Brigadão, Tati. Vamos com tudo aí. E aí, se tiver mais gente travando, mas está ok para a maioria. Vamos com tudo. E aí, a gente pode trazer o ensinamento da doutrina norte-americana. Os Estados Unidos têm vários julgados sobre provas. Provas ilícitas, teorias, por exemplo, a teoria da tinta diluída, teoria da fonte da descoberta inevitável, teoria da fonte independente, são teorias todas essas sobre provas ilícitas por derivação. A gente vai tentar falar um pouco... prisões cautelares, anotado, Félix, vou falar, hein?
Já gostei dessa sugestão do Félix. Prisões cautelares, prisões e medidas cautelares são muito importantes para concurso e para OAB. Bom, falar um pouco sobre audiência de custódia também. Bom, pessoal, quanto ao princípio do Nemo Tenetur CDT, a gente não pode deixar de falar do aviso de Miranda, ou Miranda Rights em inglês, ou Miranda Warnings em inglês. Todo mundo já viu algum filme aqui em que o policial fala, na hora de prender, que a pessoa tem o direito de não responder as perguntas, que tudo que ela falar pode e será utilizada contra ela e que ela tem a assistência de um defensor escolhido ou, se não tiver condições, de ser pagos costeado pelo Estado. Esses 3 avisos são os avisos de Miranda, tá? Direito a não responder as perguntas a ele formuladas, direito, tudo que ele falar, tudo que o acusado, a pessoa presa ou acusada, falar pode e será utilizada contra ela, e que essa pessoa tem direito à assistência de defensor, ou de defensor público, no caso do Brasil, ou advogado. Isso, no Brasil, geralmente não é muito utilizado, esses avisos de Miranda. Mas no processo penal é muito claro essa utilização, principalmente quanto ao direito ao silêncio. Quem já viu aqui o documentário Making a Murderer, do Netflix, percebe que a principal pessoa da série, aquele adolescente que supostamente ajudou a cometer o crime de homicídio, ele não recebeu o direito do aviso de Miranda. Não observaram os avisos de Miranda naquele caso. Então gerou muita polêmica. Nos Estados Unidos eles cobram muito essa questão do aviso de Miranda. Então, galera, podem anotar avisos de Miranda ou Miranda Warning. E esse caso ele foi oriundo de um caso de 1966, faz muito tempo. 1966 a Inglaterra era campeã e o Brasil nem era tricampeão, e o Flamengo então não tinha ganhado nenhum título brasileiro. Bom, Miranda versus Arizona de 1966, quem quiser puder anotar, foi a origem do Miranda Rights ou avisos de Miranda. Beleza, pessoal? E aí, como eu já tinha falado, o direito ao silêncio é um dos desdobramentos do princípio do Nemo Tenetur CDT. O direito ao silêncio é um dos desdobramentos, deixa eu ver como é que está minha bateria. A bateria está boa ainda. Ao direito ao silêncio é um desdobramento do princípio do Nemo Tenetur CDT. E onde diz ali sobre o direito ao silêncio? O artigo 186 ele é bem claro. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado, direito ao silêncio, e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Beleza? E o parágrafo único ele diz lá: o silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Artigo 186, parágrafo único. Quem tiver com o Código de Processo Penal na mão, eu recomendo fazer uma remissão ao artigo 198 do Código de Processo Penal. E o que diz o artigo 198 do Código de Processo Penal? Ele diz que o silêncio do acusado não importará à confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Olha, como assim? Vamos lá, olha, vê se vocês entenderam. O artigo 186 do Código de Processo Penal ele fala o seguinte: o silêncio não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Beleza, tá claro isso, para mim isso é claro, tem que respeitar, não discordo em nenhuma vírgula. Só que aí vem o artigo 198 e fala: o silêncio do acusado não importará em confissão. Beleza, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Pessoal, essa segunda parte do artigo 198 do Código de Processo Penal, pela interpretação da doutrina, ela não foi recepcionada. Ora, para mim é claro, viola inclusive o artigo 5º, inciso 63, viola o princípio da presunção de inocência, viola a incumbência do ônus da prova do Ministério Público de provar fatos.
O silêncio não pode, de maneira alguma, constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Beleza? Essa parte não recepcionada pela Constituição, isso daí é bem pacífico. E aí o artigo 478, eu que fiz júri, quantas vezes eu aparteava? O que é apartear, pessoal? É interromper a fala do Ministério Público quando ele se referia ao silêncio do acusado. Por quê? O artigo 478 ele também prevê uma questão sobre o princípio do nemo tenetur sede tegere, que ele fala o seguinte: durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Ou seja, que debate? Debate no júri, né? Aquela parte que em 1h30 de fala para o Ministério Público, depois 1h30 de fala para a Defensoria ou para a Advocacia, para a defesa em geral. Confesso que eu tenho muita saudade, faz mais de 2 anos que eu não faço um júri. E durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências ao silêncio do acusado. Artigo 478, inciso 2. Ou seja, se o acusado, e eu já orientei acusado extremamente nervoso a ficar em silêncio, até porque no júri, tá travando, pessoal, se puderem, tá travando, não sei se tá, até porque no júri muitas vezes a pessoa fica nervosa, eu percebo, fica em silêncio, talvez você se comprometa por algo até que você não fez. Então fica em silêncio, e aí o promotor fica perguntando, até aí não tem problema. Há até doutrinadores que entendem que o direito ao silêncio também engloba o direito a não ser perguntado. Tá travando, pessoal? Tá ok? Tá travando? A internet talvez não esteja das melhores, mas pior que esse é o melhor lugar da sala. Bom, vamos continuar aí, que a Maria tá ok. Bom, voltando. E aí, o Ministério Público começa a se referir ao silêncio do acusado. Fiz alguns júris que aconteceram isso. A gente aparteia e pede à excelência que pare de fazer referência ao silêncio do acusado sob pena de nulidade, inclusive dissolução do conselho de sentença. Ou seja, se começar a se referir ao silêncio do acusado, a gente argue a nulidade e dissolve o conselho de sentença, dissolve o júri pela previsão do artigo 478, inciso 2 do Código de Processo Penal. Beleza? E aí vocês vão me perguntar, o princípio do nemo tenetur sede tegere, ele permite mentir? Bom, pessoal, no Brasil não existe o crime de perjúrio, como existe no direito norte-americano. No direito norte-americano, o acusado não pode mentir. No Brasil, a gente pode falar, até por questão de ética, que se tolera a mentira, que na realidade não é que é um direito mentir, mas se tolera a mentira. Não há qualquer punição a respeito da mentira. Beleza? Só que lembrando, essa mentira ela tem que ser defensiva. Como assim mentira defensiva? A pessoa foi acusada de cometer um homicídio, por exemplo. Foi a júri e foi ela que cometeu o homicídio. Ela pode mentir, falar que não foi ela, que não foi ela, que não foi ela. Só que se ela começa a denunciar caluniosamente outra pessoa, ou seja, ela fala que no inquérito que foi outra pessoa e dá vários elementos e essa outra pessoa começa a responder a um processo. Ela vai responder por denunciação caluniosa prevista no artigo 339 do Código de Processo Penal. Melhor dizendo, pessoal, artigo 339 do Código Penal. Prevista essa denunciação caluniosa, por quê? Porque não é cabível a mentira ofensiva, a mentira que você mente, mas acaba imputando o fato criminoso a alguém, beleza? Só a mentira defensiva, aquela do eu nego, né? Meu sítio, por exemplo, o sítio não é meu, o jatinho com 500 quilos de cocaína não é meu, coisas do tipo. Eu vi o sensacionalista, achei engraçado, falando que vai criar o tipo penal de usuário para grandes autoridades. Sensacionalista é sensacional. Para grandes autoridades, tipo de usuário para grandes autoridades, permitindo que seja usuário aquele que use 500 quilos de cocaína. Sei lá, né? No Brasil a gente pode duvidar de nada. Bom, e esse princípio do nemo tenetur sede tegere, ele também permite a negação de comportamento ativo. Ou seja, eu não sou obrigado a soprar o bafômetro, o triplex não é meu, nada é meu, né?
Eu não sei de nada. O triplex não é meu. E o princípio do Nemo Teneto Sedetege, ele fala do direito de não praticar qualquer comportamento ativo, ou seja, bafômetro, exame grafotécnico. Eu não sou obrigado a fazer um exame grafotécnico. Como assim exame grafotécnico? Eu apor a minha grafia para fazer a comparação como acusado. Mas tem dois casos que o princípio do Nemo Teneto Sedetege ele não protege. E quais são? Dois casos bem simbólicos. Um é o raio-x, quando a gente passa por um raio-x no aeroporto, ou de uma mula do tráfico, ou coisas do tipo. Nesse caso, o entendimento é de que não há uma balizando e ponderando o fundamento, integridade da pessoa, porém o risco que essa pessoa geraria à sociedade, o entendimento é de que é cabível sim um raio-x. Bom, eu entendo também, eu sou defensor, mas também às vezes é exagero você não permitir a pessoa passar esse raio-x se ela tiver esse risco de ser uma mula do tráfico, por exemplo. Bom, o reconhecimento do acusado. O reconhecimento do acusado ele também não está protegido pelo princípio do Nemo Teneto Sedetege. O reconhecimento do acusado também não está protegido, inclusive é um ato processual, é um ato realizado em audiência na presença de juiz, de promotor e também da defesa, seja pela defensoria pública, quando a pessoa não tiver condições ou não tiver interesse em contratar um advogado, ou advogado. Lembrando que eu, como defensor público, tenho que sempre explicar isso, a defesa criminal é sempre obrigatória. Então, se a pessoa não constituir advogado, seja porque não condição financeira ou porque não quer, a sua defesa será realizada pela Defensoria Pública. A gente sabe que, na realidade, faltam muitos defensores públicos em todo o Brasil, são menos de 6 mil defensores públicos. É uma triste realidade que aqui no Espírito Santo também existe falta, fomento do Estado, o governo do Estado, por exemplo, o governo do Espírito Santo, pouco incentiva a estruturação da Defensoria. Mas é a nossa luta. Bom, voltando aqui à live, rapidinho. O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ele traz o crime de direção sob efeito de qualquer influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Ele fala o seguinte no artigo, e é nomeado um advogado ativo que é geralmente muito mais caro, Rafael. Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Ou seja, como comprovar essa influência de álcool ou de outra substância psicoativa? Bom, como eu já disse, a pessoa não é obrigada a fazer o bafômetro. Se ela se negar a fazer o bafômetro, ela vai responder por uma multa administrativa, salvo engano, hoje está a mais de R$2.000. Essa multa administrativa aplicada pelo Detran. E, obviamente, por ela não ser obrigada a se submeter ao teste de bafômetro pelo princípio do Nemo Teneto Sedetege. Só que se ela se submeter e a concentração for igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ela está cometendo o crime do artigo 306 com pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Beleza, pessoal? Esse daí é o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, código muito, muito, muito importante. Acabei esquecendo de pegar minha água aqui, minha garganta tá falando muito. Geralmente, quando a gente fala de provas, eu estou tentando falar de uma maneira mais rápida possível para ter bastante conteúdo. Geralmente, quando a gente fala de provas, Malu, obrigado aí pelo compartilhamento, galera que puder compartilhar mais para continuar a live, a gente fala também de indícios, né? Olha, eu tenho indícios de que essa pessoa é a autora daquele delito. Eu tenho indícios de que essa pessoa é a autora daquele delito. E o que seria indício? Bom, pessoal, a gente tem que entender indício de duas formas. Porque o indício ele pode ser sinônimo de prova indireta e de prova semiplena. Indício pode significar prova indireta e prova
semiplena. Bom, e qual é a diferença principal da prova indireta e da prova semiplena? A prova semiplena é aquela prova com menor valor persuasivo. Ou seja, quando eu falo no decreto de prisão preventiva que para se decretar a prisão preventiva exige-se a prova da materialidade, ou seja, é uma prova plena. Só que quando eu peço a indícios suficientes de autoria delitiva, eu estou falando na realidade de prova semiplena, beleza? Prova semiplena, prova com menor valor persuasivo. Então, não exige a absoluta prova para decretar a prisão preventiva. Ou seja, para decreto de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria delitiva. E outro sinônimo de indício, que é prova indireta? Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui para vocês. A quem nunca viu o desenho do Tom e Jerry, o Tom e o Jerry, o Tom o gato, o Jerry o rato, eles viviam se degladiando, se matando. Imagina que numa cena dessas aparece só o gato cheio de pelo do rato, o rabo do rato. Por um meio de uma prova indireta, ou seja, o gato lá com algumas coisas, sem qualquer vestígio do rato, a gente percebe que há uma grande possibilidade, indiretamente, de que o gato tenha matado o rato. Beleza? Isso é uma prova indireta que também é um indício. Bom, os indícios, quando a gente considera indícios como prova semiplena, eles não são capazes suficientes para condenação. Indícios não são suficientes para condenação. Estou dando um exemplo aqui, tá? Indícios não são provas suficientes para condenação porque são provas com menor valor persuasivo. Já a prova indireta, ela às vezes é possível somando-se a outras provas indiretas. Vamos lá no caso do gato e o rato. Aí o gato e o rato, o gato está lá sozinho, e aí você percebe que na realidade o gato não está só sozinho, ele está com a barriga cheia. Ele está com a barriga cheia, mas você percebe claramente ali que não tem mais nada naquele ambiente, não tinha comida durante 2 dias naquele ambiente. Você vai somando provas indiretas em provas indiretas e acaba dando uma prova com uma soma de probatória conclusiva para a condenação. Então, a prova indireta, ela permite, somando-se a outras provas indiretas, a condenação. Já a prova semiplena não, porque falta a ela um valor persuasivo maior. Beleza? É o que diz, por exemplo, o artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. Vou dar uma live de prisões aí e medidas cautelares e audiência de custódia. Live essa bem interessante, sugerida por um colega aí. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, como eu disse, prova da materialidade. A materialidade ela tem que ser comprovada na hora da prisão preventiva, no decreto de prisão preventiva, e indício suficiente de autoria. Portanto, esse indício suficiente de autoria, nada mais, nada menos do que é uma prova semiplena. Beleza? E aí a gente vai chegando um pouquinho, vamos adiantando um pouco essa aula de provas. Tem uns temas que são menos importantes, como a minha live tenta ser da forma mais objetiva. A gente tem que falar um pouco de prova também, a gente tem que falar sobre presunções legais. Como assim presunções legais? Bom, a lei presume certa afirmação como verdadeira ou não, certo fato como verdadeiro ou não. E aí a gente tem 2 tipos de presunções, a presunção absoluta, iuris et de iure, iuris et de iure, iuris iures et de iure, presunção absoluta, e eu vou contar alguns casos de presunções absolutas, por exemplo, a inimputabilidade do menor, artigo 27 do Código Penal, é um típico caso de presunção absoluta. O menor de 18 anos ele é
absolutamente presumido inimputável. Ele não comete crime, ele comete ato infracional análogo a crime. Ele é inimputável de forma absoluta. Já também há casos de presunção relativa. O maior de 18, ele presume-se imputável. Pode, durante o processo, comprovar a sua semi-inimputabilidade ou até a sua inimputabilidade total, mas presume-se relativamente que o maior de 18 anos é imputável, ou seja, a ele pode cometer fato típico antijurídico culpável, ou seja, pode cometer crime. Bom, um caso muito polêmico de 2009, antes da Lei 12.015 de 2009, havia os crimes contra os costumes. A gente não falava de crimes contra a dignidade sexual, provando claramente uma doutrina machista no direito penal. Porque a gente falava em crimes contra os costumes, a mulher tem que ser nobre, a mulher tem que ser pura, a mulher tem que ser honesta. Havia o crime, por exemplo, de seduzir mulher honesta, crime de sedução, claramente mostrando uma doutrina machista. Hoje não, a gente vê os crimes contra a dignidade sexual. E o artigo 217-A, ele traz o estupro de vulnerável, em que diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, comete o crime de estupro de vulnerável. Ele só fala a idade, menor de 14 anos. Então, se você pratica esse fato, sendo adulto, com menor de 14 anos, seja do sexo feminino ou masculino, porque é possível praticar estupro contra homem ou mulher, trans, LGBT. Bom, ter condição carnal praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. O entendimento da doutrina e jurisprudência atual hoje, Rogério Greco entende assim, é de que essa presunção ela se tornou absoluta. Já Guilherme Nucci entende que, em que pese haver esse requisito objetivo de menor de 14 anos, o entendimento é de que, na realidade, não há de se falar em presunção absoluta, mas presunção relativa. E até o Guilherme Nucci tem um certo sentido, eu percebo um caso muito interessante para comprovar como é difícil essa presunção absoluta. Pode ser até criticável. Por quê? Bom, criança é até 12 anos de idade. Acima de 12 anos, 12 e 13 anos, já é considerado adolescente. Então, nesse caso, os adolescentes de 12 e 13 anos, eles podem ser vítimas de estupro de vulnerável. Mas o adolescente também pode praticar ato infracional. Então, olha o caso curioso. Um adolescente ele pode ser vítima de estupro de vulnerável, mas ele também pode ser adolescente em conflito com a lei que pratica ato infracional análogo a estupro. Ou seja, ele pode ter 13 anos e ser estuprado e estuprar, teoricamente, como em sede de ato infracional. Bom, pior ainda, o exemplo mais curioso, dois namorados de 13 anos, eles estariam praticando ato infracional análogo a estupro, um com o outro. Então, seria vítima de ato infracional análogo a estupro e o outro seria vítima também, mas ele também seria autor de ato infracional análogo a estupro e o outro também. Essa talvez seja uma das grandes pontos polêmicos dessa questão da presunção absoluta do estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal. Beleza, pessoal? Bom, eu tô com a bateria um pouco arraiada, eu peço desculpas a todos, mas esses são os principais temas. Eu vou falar um pouco de provas futuramente depois é péssimo, mas eu vou falar um pouco mais de provas e vou falar também de prisão, medidas cautelares, audiência de custódias, que é um tema bem interessante para a galera que tá assistindo. Beleza, pessoal? Me sigam no @CoachPedroCoelho, me sigam no @CoachPedroCoelho no Facebook, no Instagram e no Periscope. Quem quiser dicas aí pode mandar mensagens para a gente continuar fazendo essas lives aí com o maior carinho possível, pedindo dicas para concurso da OAB e também Defensoria, Magistratura, Ministério Público e até para aquelas pessoas que ainda não estão fazendo concurso nem prova da OAB, mas precisam de mais conhecimento para fazer a faculdade de uma maneira mais tranquila. Beleza, pessoal?
Abraço, sigam @coach Pedro Coelho. Até mais.